Eu quero conversar com vocês um pouco hoje a respeito de fé, certo? O que significa ter uma vida de fé? O que é uma fé verdadeira, tá? Quando a gente fala sobre fé verdadeira, porque também tem aquela fé que não é uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? O que é uma vida de fé? Eu quero conversar com você hoje. Eu quero falar um pouquinho também sobre maturidade. Uma fé madura. Uma fé em Deus. Uma fé de verdade. Eu quero conversar com você sobre uma fé que não é morta. Uma fé que é viva. E eu queria que você estivesse muito atento, porque, irmãos, eu tenho certeza que a maioria de nós, em alguns pontos que eu vou colocar aqui, serão 4, em alguns pontos que eu vou colocar aqui, você vai dizer, nossa, eu estava pensando errado a respeito de fé. Fé não é exatamente, de repente, aquilo que você tem pensado até aqui. E é por isso que a gente passa por tanta crise. A gente não consegue compreender. Nós precisamos entender o que é uma fé, para nós cristãos, uma fé de fato, uma fé madura, uma fé em Deus. O que é uma fé viva, uma fé verdadeira? O que é fé? Eu quero conversar com você hoje sobre o que significa ter fé. Porque, irmãos, presta atenção, olha aqui para mim. Dentro das igrejas evangélicas, e vamos pegar aí uma porcentagem muito maior do que 50%. Há uma confusão muito grande a respeito do que de fato significa ter fé. E o que é uma pessoa que tem fé? Há muita infantilidade, há muita confusão no meio de nós cristãos. E nós precisamos compreender, entender para a gente não viver uma vida aquém daquela que Deus tem para nós. Você precisa saber o que é de fato ter fé, para você experimentá-la na sua vida. Tá bom? Eu quero convidar você para abrir em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 19. Eu vou passar o texto aqui à frente. Pronto? Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até aqui. Esse texto é um texto da Bíblia que fala a respeito de fé. Só que ele não está aqui, Tiago, ele não está aqui colocando fé versus obras, obras versus fé. O que Tiago está dizendo aqui é que ter fé gera, consequentemente, uma vida diferente. As obras, elas acontecem como consequência. Esse texto de Tiago, ele está falando de uma fé viva, que é aquela fé que se manifesta. Ao contrário de uma fé morta, de alguém que apenas diz que acredita, mas que olhando para a vida e para o dia a dia da pessoa, você não encontra nada. Eu quero conversar com a igreja hoje, eu quero que você preste muita atenção sobre 4 pontos a respeito da fé, que vale a pena você prestar muita atenção, mas muita atenção.
E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é que fé é o poder que move as nossas mãos. Eu recebi uma frase, dessas frases que as pessoas mandam nas redes sociais, e é uma frase muito bonita. A frase diz o seguinte: fé é a alavanca que move a Deus. Fé é a alavanca que move a Deus. É um texto bonito, uma frase linda, e a gente pega e já passa ela para frente. Só que essa frase não é tão verdade assim. A fé, ela não move Deus. Ao contrário do que nós pensamos, eu preciso ter fé para mover Deus. A fé não move Deus. A fé, ela move as nossas mãos. E o que Tiago está dizendo aqui no texto bíblico é isso. Ter fé é estar se movendo. Quando você olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter a experiência de conhecer vários homens e mulheres de fé. E é interessante um caso, por exemplo, de Abraão. Abraão era o pai da fé. E o relacionamento de Deus com Abraão, ele começa da seguinte maneira: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus disse assim para Abraão: Abraão, você vai caminhar comigo. Você tem fé em mim, então você vai se mover. Fé é o movimento, mas não é o movimento de Deus. É o movimento nosso. Não é a minha fé que move Deus. Deus está se movendo. Eu lembro de um texto bíblico que Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Deus está trabalhando, Deus está se movendo. E às vezes as coisas não estão acontecendo na minha vida e na tua vida, não é porque Deus não está se movendo, é porque eu ou você, nós não estamos nos movendo. Porque fé é um movimento, mas não é um movimento de Deus, é um movimento nosso. Fé não é você pegar um bambu e colocar fé na ponta do bambu e começar a cutucar Deus, para Deus se mexer na tua vida, para Deus fazer algo na tua vida. Fé é um movimento seu, porque Deus já está fazendo, Deus já está se movendo. Quem precisa mover-se somos nós. É nós que precisamos nos mover. A fé, ela não é passiva, ela é ativa. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que sai do lugar da mediocridade. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que sai do lugar miserável. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que decide abandonar o pecado. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que toma a decisão de mudar a história da sua família, a história da sua casa. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que olha para a sua vida e diz: eu vou caminhar. É interessante porque Hebreus capítulo 11, que fala a respeito dos heróis da fé, é interessante que o texto, ele começa praticamente todos os versos, ele começa assim: pela fé. Pela fé Moisés, ele foi tratado, cresceu como filho da filha de Faraó, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Pela fé Moisés andou no deserto 40 anos. Pela fé, Abraão esperou em Deus. Pela fé, foi pela fé que Davi partiu para cima do gigante. Enquanto o exército de Israel estava orando e questionando Deus, e dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa. Enquanto Saul, que era o rei de Israel, estava dentro da sua tenda, e orando a Deus, e clamando, e fazendo jejum, e fazendo campanha, e colocando Deus à prova e dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa, o Senhor não vai se mover em nosso favor. Enquanto eles estavam querendo mover Deus, cutucando Deus para Deus se mover para livrar eles do gigante, Davi
ele vai para cima do gigante. E ele manifesta uma fé, que é uma fé que move a gente. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, ter fé em Deus é você começar a se mexer. Ter fé em Deus é você começar a acordar mais cedo. Ter fé em Deus é você partir para cima. Ter fé em Deus é você decidir mudar a tua vida. Ter fé em Deus é você lutar contra o pecado. Ter fé em Deus é você não se entregar à enfermidade. Ter fé em Deus é você tomar uma atitude diferente de salvar teu casamento, salvar tua família, salvar teu filho, salvar tua vida. É um chamado de Deus. É atender um chamado de Deus. Irmão, eu não sei, mas Deus está te chamando. Eu não sei para quê, mas Deus está te chamando. E ter uma vida de fé não é você ficar sentado nesse banco esperando que Deus mude a tua vida, mas é você tomar uma posição de mudar a tua vida e mudar a tua história. Eu louvo a Deus, porque nós temos muitos homens e mulheres de fé que são exemplos para nós. Homens e mulheres de Deus que se levantam e que fazem a diferença. Temos um hoje no Brasil, e o nome dele hoje está espalhado pelo Brasil inteiro, gritando o nome dele de ponta a ponta, que é do juiz Sérgio Moro. Um homem cristão, diácono de uma igreja batista, um homem que decidiu se levantar contra algo que todo mundo achava que nunca poderia mudar. E ele simplesmente decidiu ter uma atitude de fé. Você pode mudar aquilo que parece ser impossível na sua vida, mas você precisa ter uma atitude de fé. Não ficar esperando que Deus faça, mas você mudar. Tem alguma coisa errada na tua vida? Hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia de você se mover. Quer que aconteça alguma coisa diferente na tua vida? É o dia de você se mover. Eu lembro que eu fiz um negócio. Eu vou fazer 45 anos no próximo domingo, tá? E eu convido a todos para trazerem presentes. Próximo domingo é meu aniversário. É verdade, irmão, é verdade. É muito triste eu vou sair daqui com um pacotinho na mão, certo? Que eu vou trazer um pacotinho, vou deixar uns 2 pacotes dentro do meu carro, porque assim, né? Você vai trazer presente para mim também? Obrigado. Gente, domingo que vem é meu aniversário. Nem sei sobre o que eu estava falando. Mas, eu vou fazer 45 anos. Eu tomei uma decisão na minha vida em novembro do ano passado. E eu estou aqui dando testemunho para vocês. Tomei uma posição na minha vida em novembro do ano passado. Eu vou fazer 45 anos. Vai faltar 5 anos para eu completar 50. E eu tomei uma decisão, a minha decisão é a seguinte. O tema da minha decisão é 50 em 5. Daqui 5 anos eu vou fazer 50. Então em 5 anos eu vou consertar a minha vida naquilo que eu deveria ter alcançado com 50 anos. Então o que eu acho que eu deveria ter alcançado na minha vida com 50 anos eu vou ter. Eu vou ter que fazer uma correria enorme. Mas eu estou fazendo, não estou parado. Eu estou fazendo. E Deus, quando você começa a se mover, Deus abre portas, irmãos. Não é para você, irmão, é muito bom de repente você está sendo abençoado pela igreja. De repente alguém está te ajudando, mas a tua vida pode mudar. E a vida da gente muda, irmão, quando a gente toma a decisão de voltar para a escola, de voltar a aprender. Nós estamos tendo curso sábado à tarde aqui, eu gosto de ver o Coronado, gosto de ver o Rogério. Algumas pessoas que até já têm uma certa idade, mas eles vêm senta à tarde aqui para aprender. A Kemily, a filha da Jaque, tem 12 anos, ela está vindo aqui aprender oratória, ela senta ali, ela aprende. E ela pergunta, ela se interessa, agora vamos fazer o de liderança, ela falou, eu vou fazer. Irmãos, sabe por que nós estamos colocando esses cursos? Eu quero fazer curso de vendas na igreja, de empreendedorismo, quero fazer curso. Isso tudo, irmãos, é teologia, isso tudo é vida com Deus, isso tudo é fazer diferença nesse mundo. Sabe, isso tudo é caminhar com Deus.
É você fazer com excelência, aprender, vai fazer um curso, vai estudar, começa a se mover, você vai ver a tua vida mudar. Você vai ver a guinada que vai dar a tua vida, seja o melhor aluno da tua escola, seja o melhor profissional no teu local de trabalho. Faça da tua família uma família exemplar na igreja, uma família exemplar entre os vizinhos, uma família exemplar entre os teus familiares. Tome a decisão de restaurar teu casamento, tua vida, tua história. Tem uma empresa, invista na tua empresa. Tem um comércio, invista, faça com excelência, não faz bobagem, não faz de qualquer jeito, faz tudo com excelência, procura cursos, vai aprender, vai crescer. Quando você começa a se mover, irmão, parece que vem um vento a teu favor, e as coisas vão acontecendo, e você vai chegar muito mais longe do que você pode imaginar. Mas você precisa tomar uma posição, você precisa se mover. Às vezes é mais fácil a gente ficar no nosso cantinho, no nosso mundo, no nosso sofrimento. E é gostoso às vezes o sofrimento. Porque o sofrimento, quem vem, passa a mão na cabeça da gente, a gente fica que nem um gato. A gente estica assim, né? Passa a mão, a gente dá aquele negocinho gostoso, né? E aí a gente fica de novo e tal, daí a pessoa vem, né? É gostoso. Mas não é isso, a vida é mais do que isso, irmão. Sabe, tem um monte de coisa para a gente fazer. Aqui na igreja, presta atenção aqui, de repente aqui na igreja, Deus quer levantar aqui um juiz, Deus quer levantar um promotor, Deus quer levantar um empresário que vai abençoar o reino de Deus em toda a terra. Deus quer levantar aqui um professor extraordinário que vai ser o professor mais reconhecido do Brasil. Deus quer levantar aqui pessoas extraordinárias que vão mudar o mundo, mudar a história. Deus quer levantar pessoas aqui que vão ser pessoas que vão mover e mudar e fazer a diferença nessa cidade, desse mundo. Deus está querendo te mover, meu irmão. E fé não é mover Deus. Nós estamos pensando errado. Eu tenho que ter fé, porque daí eu vou cutucar Deus e Deus vai se mover em meu favor. Irmão, Deus já fez o que Ele tinha que fazer. As portas estão abertas, escancaradas. As portas do inferno não irão prevalecer contra você. Deus vai arrebentar as portas do inferno para te libertar de toda prisão, de toda cadeia. Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Mas o que você precisa é se mover, meu querido. Se mova, saia da tua estagnação. Aproveita que acabou uma novela, não começa a assistir a outra, sabe? Tá acabando o Big Brother, sabe? Espera ali, vai lá com o Bial. Aí você está perdendo tempo, irmãozão. Está perdendo tempo, sabe? Está perdendo tempo. Aproveita, vai, faz a diferença. Excelência naquilo que você faz. Isso é servir a Deus, irmão. Isso é servir a Deus. Não é a gente ficar aqui um monte de gente gemendo, chorando. Deus faz a obra. Tem dia que a gente vai chorar e vai gemer na presença de Deus, e que Deus faça do jeito que Ele quiser. Mas nós precisamos ter entendimento de que ter uma vida de fé é quando nós saímos daquela porta para fora e não aqui dentro. A fé acontece lá fora. Aqui dentro, irmão, até o capeta que entra aqui dentro, ele chora, ele fica emocionado. Mas é lá fora que a gente serve a Deus e que a gente honra o nome de Deus com a nossa vida. É lá fora que a gente vai fazer a diferença. É lá fora. É ali fora que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazendo com qualidade a tua vida. Fazendo a sua padaria ali, né? Tem uma padaria ali embaixo na Brasil, irmão. Vai lá comprar pão lá embaixo, que é um lugar, né? Melhor lugar que tem da cidade. Fazendo a padaria ser a melhor, sabe? Não porque quer ser melhor do que os outros, mas porque vai fazer com excelência, porque é um homem de Deus. Você tem um comércio, você vai fazer com excelência, você trata com excelência, você aprende como é que faz, você faz com garra, você faz com amor. Você vai para a escola, irmãozão, chegou na escola 7h15, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou ser o melhor aluno que eu puder, eu vou vencer, eu vou ser extraordinário no que eu faço, porque eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. E eu vou honrar a Deus na minha geração. Vou ser um homem de Deus na minha geração. O meu testemunho não vai ser história dos outros. As pessoas vão olhar na minha vida e vão glorificar a Deus. Então aproveita, irmãozão. Aproveita. Você semeia, irmão. Sabe, eu tenho fé em Deus, por isso que eu semeio. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com alegria trazendo seus feixes. Ele foi andando e chorando, semeando, irmãozão. Tem gente que não semeia e fica lá dentro da casinha. Deus, eu estou precisando de comida. E Deus diz, sai, semeia, meu irmãozão. Quer comer? Vai semear. Vai plantar. Corre atrás. Trabalhe. Tem fé? Trabalha. Tem fé? Estuda. Tem fé?
Se coloque em pé. Tem fé, se levante para fazer diferença. Tem fé, reconstrua a tua vida e a tua história. Segundo, fé é mais do que acreditar. Fé é mais do que acreditar. Irmãozão, olha aqui para mim. De repente, alguém chegou aqui para ser batizado hoje. Aí o irmãozão está aqui. Aí eu falo para ele assim: você crê em Jesus? Creio. Você crê na palavra de Deus? Creio. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Sei. Você sabe que Jesus morreu e ressuscitou? Sei. Você crê em Jesus? Creio. Mas isso, irmão, não significa que tem fé. Crer, acreditar, não significa que tem fé. O texto mesmo está dizendo aqui. O texto está dizendo que até o diabo crê. E treme de medo. E o problema é que nós crentes, chega uma hora que a gente nem treme mais, né? A gente não treme mais, mas o capeta treme. O diabo treme diante de Deus. E ele acredita, e não é porque ele acredita que ele tem fé. Nós precisamos de muito mais do que acreditar. Eu vou contar uma experiência para você entender. O menino, ele estava lá, estava tendo campeonato mundial. Sabe aquele negócio de você passar, coloca um cabo de aço e passa num precipício enorme, ou 2 prédios bem altos, e aí tem um cabo de aço e o cara passa. Aí estava o campeão mundial, o menino estava assistindo. Aí o menino olhou, o cara foi lá, atravessou, foi até o outro lado e voltou. Estava ventando um pouquinho. O menino achou extraordinário, o cara foi de novo e voltou. Aí o cara pegou um carrinho, desses carrinhos de mão, carrinho de pedreiro, e ele pegou o carrinho de pedreiro e foi. E o menino impressionado. E ele foi até lá e ele voltou. Na hora que ele voltou, todo mundo aplaudindo, e o menino, nossa, o cara é bom. E aí o cara fez uma pergunta para o menino: você acredita que eu vou lá de novo e volto? O menino disse: claro que eu acredito. Você já foi 3 vezes lá e voltou? Claro que eu acredito. E o cara com o carrinho na mão. O cara falou para ele: então sobe no carrinho. O senhor acredita que eu vou lá? Acredito que o senhor vai lá. Mas daí, a subir no carrinho, é outra história. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não sobe no carrinho. Você acredita que é Jesus que te abençoa financeiramente? Não quero o seu dinheiro, não. Mas você acredita que é Jesus? Que é Deus que te abençoa? E você tem prazer em trazer o seu dízimo, e colocar diante de Deus. Porque acreditar é uma coisa, subir no carrinho é outra. Você acredita que o teu tempo é um tempo, o tempo que você dedica para Deus é um tempo ganho? Mas você tem dado tempo para Deus? Acreditar é uma coisa, subir no carrinho é outra. Você acredita que servir a Deus é bom? Servir, ser um instrumento de Deus, pregar o evangelho, trazer pessoas para a igreja é bom? Todo mundo aqui eu acredito que acredita. Mas daí a subir no carrinho, fazer a vontade de Deus, é outra história. Fé é mais do que acreditar. É mais do que acreditar. A gente pode acreditar num monte de coisa, mas ter fé é diferente. Eu acredito que nós vamos chegar no céu e a gente vai dizer assim: caramba, eu acreditava nisso. Por que eu não fiz? Eu acreditava. Por que eu não fiz? Eu acreditava. Por que eu não tomei a posição? Eu acreditava, eu tinha certeza, eu acreditava, eu sabia que Ele era Jesus. Mas por que eu não tomei essa decisão? Por que eu não mudei minha vida? Por que eu não fiz? Por quê? Acreditar é uma coisa, subir no carrinho é outra, completamente
totalmente diferente. Feliz é um homem que não apenas acredita em Jesus, mas que sobe no carrinho e diz: eu vou. Eu vou. Quando Deus chamou Abraão, Abraão sabia para onde ele ia? Não sabia. Sabia nada. Deus diz: você vai para uma terra que eu vou te mostrar. O chamado de Deus é sempre para o desconhecido. Porque a caminhada com Deus é uma caminhada de confiança. Uma caminhada surpreendente. E vai te levar muito além. Mas você precisa deixar de só acreditar e começar a fazer a diferença. Deixe de só acreditar. Deixe de cantar cânticos e dizer: eu me rendo, mas eu me rendo mesmo, eu estou me rendendo a Ele mesmo. O que eu fiz na semana? Eu me rendi a Ele mesmo? Acreditar não é suficiente para nós cristãos. Acreditar precisa ser seguido de subir no carrinho. Terceiro, fé, ela é uma manifestação pública. Presta atenção, gente. Fé é uma manifestação pública. Primeiro eu disse para você que a fé não move Deus, a fé move você. É você que, você tem fé, você vai sair daqui e vai fazer diferente. Primeira coisa que eu falei. Deus já está se movendo faz tempo. É nós que precisamos nos mover. Segundo, eu falei para você o quê? Eu falei que fé é mais do que acreditar. É subir no carrinho. Terceiro, eu falei para você aqui que fé, ela é uma manifestação pública. Não dá para o Gustavo chegar para mim e falar: pastor, olha, é eu e Deus. Tem um relacionamento com Deus. É eu e Deus. Irmão, a minha fé com Deus é uma fé pessoal com Deus. Mas ela não consegue não ser pública. Quem tem fé manifesta. Todo mundo vai saber que você tem fé. Todo mundo vai saber que você é homem de Deus. Todo mundo vai saber que você se entregou a Deus, que você se colocou nas mãos de Deus. Todo mundo vai saber que você se entregou a Ele, que você é dele. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não precisaram falar. Por quê, irmão? Porque fé é pública. Não há como você esconder a fé. Eu não posso esconder a fé. Porque a fé me moveu. A fé me levou a tomar atitudes. A fé me levou a mudar minha vida. A fé me levou a mudar minhas amizades. A fé me levou a mudar o meu comportamento. A fé me levou a mudar os meus caminhos, os meus valores. A fé fez algo na minha vida que não tem como esconder. Eu não consigo esconder de ninguém que eu tenho fé. E se tiver que morrer por causa de Jesus, eu vou ter que morrer. Porque eu não consigo esconder que eu sou um servo de Jesus. E que eu amo Jesus. E que Ele é o Senhor da minha vida. Não há como esconder. Se houver uma grande perseguição contra os cristãos nessa terra, aquele que tem fé vai morrer. Não tem jeito. Não tem jeito, porque eles vão olhar para você e eles vão dizer: você é daqueles que seguem a Jesus. E não adianta dizer que não é. Por quê? Porque a tua vida diz que é. Porque a tua fé te moveu. A tua fé fez você sair do lugar que você estava de estagnação, de vida velha, e te deu algo novo. Não há, irmão, é uma manifestação que é pública. Fé é uma manifestação pública. Aí o camarada chega para mim e diz assim: pastor, eu tenho uma fé tremenda. Eu tenho uma fé tremenda. Eu tenho uma fé em Deus tremenda. Olha aqui para mim, eu tenho uma fé em Deus tremenda, pastor. E eu fico pensando: você tem uma fé tremenda, né, irmão? Só que a tua esposa me ligou essa semana dizendo que não aguenta mais estar casada com você.
Você tem uma fé tremenda, né, irmão? Só que o teu filho está machucado pela tua grosseria e pelos teus maus exemplos dentro de casa. Você tem uma fé tremenda, né? Só que lá no teu local de trabalho ninguém sabe a quem você serve. Você tem uma fé tremenda, né? Só que você não leva a tua vida a sério. Você acha que você está vivendo num parque de diversão. Você acha que a tua vida é só viajar. Você acha que a tua vida é só desfrutar de coisas boas e benéficas. E você esqueceu que você é um servo de Deus e que tem um mundo inteiro para você salvar. E aí, não dá para dizer que, pastor, eu tenho uma fé tremenda em Deus. Eu e Deus conversamos, a gente chora junto, a gente conversa. Tá bom, irmão, tá bom. Tá, fica aí com Deus, teu Deus. Mas não dá para ser anônimo, não dá para ser escondido, não dá para ser só entre você e Deus. A fé, ela vai explodir, ela vai arrebentar, ela vai acontecer. Tua família vai saber que você tem fé. Teu filho vai saber que você tem fé. Pai que está aqui, está querendo converter teu filho há quanto tempo? Teu filho vai saber que você tem fé. Teu local de trabalho, as pessoas que trabalham com você saberão que você tem fé. Tua esposa vai saber que você tem fé. Você não precisa ficar dizendo nada, não. Não precisa dizer nada. É só você deixar a fé acontecer na tua vida. Ela vai te mover. Ela vai te conduzir. E por último, fé, ela produz frutos naturais. Fé produz frutos naturais. As coisas vão acontecendo. A tua vida de fé vai te levar a coisas que vão acontecendo. Aquilo que hoje parece que é impossível, amanhã vai ser natural. Aquilo que hoje parece que nunca vai acontecer na tua vida, amanhã vai ser natural. Vai ser um fruto natural. Fruto da tua fé. Fruto da tua experiência com Deus. Fruto da tua caminhada com Deus. Você entrou no carrinho. Você confiou que Ele ia te conduzir. Você está na mão dEle. Você está acreditando que Ele vai fazer o melhor para a tua vida. E por isso você tomou a decisão de entrar no carrinho. E agora, porque você entrou no carrinho, você vai ver o resultado dessa caminhada com Deus. Deixa eu te dar um exemplo que vai ficar muito claro. Vamos imaginar que a dona Marlene, que ela tem a pele bem clarinha, igual a minha pele também. Vamos imaginar que a dona Marlene, ela passou a tarde inteira no sol. Ela estava cuidando de algumas plantas e ela passou a tarde inteira exposta ao sol. Quando ela entra dentro de casa, o Marinaldo e a Mari chegaram lá. E a Mari, na hora que olha para ela, olha o lado do rosto dela que pegou o sol e diz: Dona Marlene, o que aconteceu com a senhora? A senhora ficou no sol? Ela disse: fiquei um pouquinho. Ela falou: um pouquinho nada. Você ficou um monte, porque você está totalmente vermelha desse lado. Você está toda queimada. Ela diz: eu fiquei exposta ao sol. Não, dona Marlene, a senhora ficou muito tempo, porque está aparecendo. A fé, quando você está exposto a Deus, não tem jeito. Ela vai gerar os frutos dessa proximidade. Vai revelar. Não tem jeito. Você passou o dia com Deus. Você passou a semana com Deus. Você está vivendo a palavra de Deus. Irmãos, os frutos serão naturais. Olha aqui para mim. Você não precisa ficar aclamando e lamentando de Deus migalhas.
Porque Deus vai te dar o fruto na estação certa, no tempo apropriado. Porque você plantou, você semeou, você foi andando e chorando enquanto você semeou. Agora você volta com alegria trazendo os teus frutos. E os frutos que você traz são frutos naturais de um homem e de uma mulher que serve a Deus. E alguém vai olhar para você e vai dizer: nossa, que coisas extraordinárias aconteceram na tua vida, que coisas sobrenaturais aconteceram na tua vida. E você vai dizer: sobrenaturais, extraordinárias, nada. Isso é resultado de uma caminhada com Deus. É o fruto natural de um homem e de uma mulher que decidiu andar ao lado do seu Criador. Andar ao lado de Deus. Experimentar a presença e o cuidado de Deus. Irmão e irmã, isso é fé. Isso é uma vida de fé. E essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Quero concluir lembrando com vocês os 4 pontos que nós trabalhamos sobre fé. O primeiro ponto que nós trabalhamos, qual que foi? Fé. Ela não move, não é a alavanca que move Deus. Fé é a força que move você. Fé é o que vai fazer você sair do lugar que você está sentado e ir lá ganhar o mundo. Ir lá servir a Deus. Ir lá fazer a vontade de Deus. E fazer uma vida extraordinária. Essa é a fé. A fé é aquilo que te move. Segundo lugar. Fé é o quê? Mais do que acreditar. Até o diabo acredita. No entanto, ele não tem fé. Por quê? Porque ele não se move para Deus. Fé é mais do que acreditar. Sabe o que é fé? É você hoje dizer: eu vou subir no carrinho. Eu vou subir no carrinho. Você acredita que ele... Acredito. Vai subir no carrinho? Vou. Hoje eu tomo a decisão de ser fiel a Deus. De obedecer a Deus. Fazer um caminho extraordinário com Deus. Terceiro, o que eu falei? Fé é uma manifestação pública. Não há como você ter um relacionamento seu com Deus, e só você e Deus que sabe. Todo mundo vai saber, irmão. Vai aparecer na tua vida, as pessoas vão perceber. Vai falar: o que está acontecendo com você, Carlão? Você está diferente. Davi, por que você não é mais como você era? Mudou, melhorou, aconteceu alguma coisa na sua vida. Sua família, seu casamento, sabe, dentro de casa o teu filho vai ficar pasmo de ver a fé que você tem. Tua esposa vai ver uma diferença extraordinária. Teu marido dentro de casa. Por quê? Porque fé não há como esconder. A partir do momento que você manifestar uma vida de fé, isso vai se tornar público. E todo mundo vai saber que você serve a um Deus vivo e verdadeiro. E por último, fé produz frutos naturais. Sobrenaturais para quem não crê. Para nós, eles são naturais. Porque eles são o resultado de uma caminhada extraordinária com Deus. A terra prometida pode ser impossível para quem nunca conheceu a Deus. Mas a terra prometida, ela é natural para aquele que serve a Deus. Para aquele que diz: Deus, eu te amo, e eu vou te servir, e eu vou ser fiel nos detalhes. Eu vou ser fiel na minha vida, nos meus centavos. Eu vou ser fiel ao Senhor no meu dia, quando eu acordar. Eu vou ser fiel no cuidado com a comunidade. Eu vou ser fiel no amor com os irmãos. Eu vou ser fiel, Deus, na atitude que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo. Eu vou ser fiel dentro da minha casa, tratando bem minha esposa, tratando bem meu marido, tratando bem meus pais, tratando bem meus filhos. Olha aqui para mim, eu vou ser fiel a Deus lá na escola. Eu vou ser o melhor aluno que eu puder. Lá no meu trabalho, eu vou ser com excelência. Eu vou estudar, eu vou procurar cursos. Eu vou fazer a diferença, eu vou me mover, eu vou ser um instrumento nas tuas mãos. Deus, eu vou te honrar com a minha vida, eu vou entregar minha vida, porque eu tenho fé, e fé está me movendo, e fé está mexendo alguma coisa dentro de mim. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Depois que eu tive uma experiência com Deus, eu não sou mais a mesma pessoa. Alguma coisa está mexendo, está sacudindo dentro de mim, e eu quero viver para esse Deus, e eu quero servir esse Deus de coração. Isso é fé. Isso é fé. E é isso que Deus espera de mim e de você. Sinceramente, eu queria que todos os membros dessa comunidade, aqueles que participam aqui, estivessem aqui para ouvir essa palavra. Mas essa palavra foi um privilégio que Deus deu para mim e para você.
e para alguns que tiverem interesse e que depois assistirem pela internet. Mas Deus deu para você. Leve essa palavra no seu coração e tome a decisão de viver uma vida de fé, porque isso vai trazer resultados extraordinários, naturalmente, na tua vida.